Olá, ouvintes do Lesbos Videocast, seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Diana Reis, uma mulher branca de cabelos cacheados curtos. Hoje estou aqui vestindo uma calça jeans escura com a camiseta preta e uma camisa sobreposta na terceira peça listrada branco e azul. Eu sou Beatriz, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos. Estou vestida com uma calça jeans e uma camisa vermelha. Hoje nós estamos aqui num fundo de madeira, cadeiras pretas, uma mesa também de madeira. Lembrar, né, dos agradecimentos à Lei Paulo Gustavo Bahia, que é quem está proporcionando a gente a fazer essa temporada. Estamos aqui hoje com uma convidada. Vou passar para que ela se apresente. Bom, meu nome é Nayade. Eu sou uma pessoa branca, gorda, cabelo bem curto, corpo sapatão. Tô com uma camiseta azul com alguns desenhos, insetos, tal, uma pulseira de semente. E acho que é isso. Massa, Nay. E aí a gente tá, né, aqui batendo esse papo sobre, né, artistas e lesbianidade. A gente quer conhecer um pouco mais do seu percurso nas artes. Eu conheço seu trabalho com a fotografia. Nayade, para quem não sabe, é curadora também do Cine Clube Violeta, que acho que a gente já mencionou aqui, né, em algum outro episódio. E a gente quer, né, conhecer você agora. Bom, eu acho que a fotografia, né, é bastante importante, porque é o que eu iniciei primeiro, bem jovem, antes da faculdade. Entrei na faculdade jovem e me aprofundei mais ainda. Não me via como artista, demorou muito para me ver como artista. Agora, acho que sim, eu acho que já posso. E passei um tempo também meio distante da fotografia, meio... não sei, não querendo muito mais, e eu queria trabalhar e não estava funcionando muito, aí fui procurando outras coisas. E que foi uma pausa que nunca foi pausa, eu sempre estive com a minha câmera, sempre teve momentos para fotografar, mas nesse entretempo também comecei a desenhar por conta própria, e sempre gostei muito de arte, fazer alguns cursos, já fiz oficina, não curso mesmo, né, mas uma oficina assim, até de teatro, de dança, de escrita. Então eu sempre gostei de conhecer mesmo, mas me aprofundei mais nas artes visuais, no desenho. Agora comecei a fazer graduação em artes, bacharelado, então procurando mesmo estreitar, mas a fotografia sempre percorreu, né? Sempre esteve comigo, assim, desde quando adolescente, assim, até os dias de hoje. Você foi falando assim, eu fui lembrando vários momentos, assim, né? Eu te conheci, você estava nessa fase do desenho. Você ainda tem o perfeito... Sim. O perfil Arte 40. Eu mudei o nome para Nayade.art, mas ele nem sempre ele está em movimento, às vezes eu coloco alguma coisa ali em collab e tal, mas não tem muito tempo para ficar administrando muito o perfil no Instagram, mas eu gosto de colocar alguns trabalhos lá. E a gente se conheceu assim, eu vendia, né, quando eu vim para cá, com apoio também de algumas pessoas. Você, não, vai lá, porque eu estava precisando de grana, e a galera, não, você tem desenhos massa, vai lá. Aí foi quando eu comecei a falar que eu era artista. Meu amigo só fala que você é artista. Aí mesmo às vezes sem acreditar muito, mas aí só, olha, eu sou artista, estou vendendo aqui meu trabalho e tal. Era uma época, não que seja fácil, sim, que eu vendia na rua também, sim, não é fácil, mas foi legal, tive alguns bons retornos, assim, pessoas que incentivavam, falavam, não, era legal mesmo, tal, foi massa. Sim, sim. E é engraçado, né, isso que você está falando desse
essa dificuldade da gente se nomear enquanto artista é um tema que percorreu aqui várias conversas que a gente tem tido nessa temporada, né? Porque o lugar da arte é um lugar de disputa, assim, né? Quem são as mulheres, historicamente, que ocuparam esse lugar, né? A Bia pode até falar mais desse aspecto aí, né, amiga? O quanto de resistência, né, que as mulheres têm em se nomear enquanto artistas mesmo, assim. É como se não fosse permitido para as mulheres elas serem artistas, a não ser que elas tivessem alcançado um nível muito alto de tecnicidade. E que se a gente voltar um pouquinho atrás, né, porque não, uns bons anos atrás, as mulheres elas não tinham acesso às técnicas, então isso era um modo de delimitar que as mulheres não deveriam acessar a arte, assim, de certo modo, sabe? Você não domina a técnica, a arte é sobre técnica, e aí então você não é artista. E aí isso vem se reconfigurando no passar dos anos, e a gente ainda tem uma questão muito grande em se denominar artista, né? Digo isso porque eu também tenho esse problema, assim, sabe? Às vezes eu já tive um período de produção muito maior do que hoje eu tô mais voltada mesmo pra produção, mas quando eu produzia eu não conseguia me dizer assim, eu sou artista. Sabe? Sim, é difícil mesmo. E tem muito isso, né? Eu acho que alguns grupos se sentem mais à vontade, com muito mais facilidade do que outros grupos. E esse afastamento também foi uma conquista também das mulheres, né? Estar nesse espaço, de poder mostrar seus trabalhos e ser selecionada para mostrar mesmo para as exposições, porque a arte tem muito disso, né, de seleções, de exposição. Então, realmente não é um lugar fácil. E assim, quando eu comecei a desenhar, foi por conta própria. Eu nunca aprendi de fato uma técnica, eu fui descobrindo, assim, aprendi descobrindo. E eu fiz alguns cursos, mas não necessariamente eles ensinavam a técnica também, davam alguns toques e tal. E a fotografia, embora eu acho que eu tenho uma boa técnica, a fotografia, sim, eu aprendi formalmente, eu tive um excelente professor, assim, que não só da técnica, mas para entender o que envolve a fotografia também. Tive um excelente professor, aprendi muito bem a técnica. Acredito que a gente se desenvolve também, aprende, melhora com o tempo, claro, mas acredito que já tinha um bom olhar quando jovem, mas eu não... eu gostava das minhas fotografias, assim, poxa, estou fazendo um trabalho massa, mas poeticamente não me via como artista. Para mim, e não sei se eu acho que ainda diferencia um pouquinho, mas eu acho que tem uma certa diferença também daquele trabalho que eu estava fazendo ali, por mais bonito que fosse, talvez, mas de ter uma construção própria, autoral, assim. Aí, para mim também, como fotógrafa, eu demorei a ver assim como um artista também. Que eu acho que assim, a gente teve, né, uma passagem na história da arte de uma abdicação dessa técnica, né, na denominação do que é arte. E aí alguns movimentos foram abdicando da técnica. Agora, quando a gente tem a arte contemporânea, é muito mais a poética do que a técnica, né? E a mescla de muitas ferramentas, Exatamente. assim. Inclusive agora da utilização da IA, né? Tem muita gente que usa a IA também como forma de reprodução histórica. Acho que tem uma pessoa que trabalha com fotografia e que faz essas reproduções de histórias que não existiam na fotografia. Ela começa a produzir isso por IA e em vários espaços também de exposição. Eu acho isso muito interessante, assim. E talvez... isso, né? Quando a gente fica muito preocupado com a técnica, a gente acaba abdicando muito da poética. Eu sinto isso. Sim, sim. Quando eu tô pintando, eu tô muito preocupada na técnica. Tipo assim, resolvi pintar um quadro de realismo. E aí eu fico ali, tem que ficar perfeito, porque eu estou pintando. Pronto, eu esqueço completamente da poética. E me irrito, inclusive, com a minha produção. Fico irritada. Eu não faço realismo. Não, realismo é horrível. Odeio. Mas eu acho que tem uma outra questão também. Você falou muito desse lugar da técnica, mas também cada vez mais na contemporaneidade a gente tem descoberto que grandes produtos, né, das artes muitas vezes foram feitas
pelas mulheres desses grandes artistas, ou, né, foram reapropriadas. Então tem todo um lugar também de como que a gente olha e quais são as histórias que a gente está contando. E aí tem um lugar muito forte também hoje da curadoria, né, de quem está cuidando de quem vai ser nomeado como um artista expoente, né, e tal. E aí eu achei muito interessante porque agora você está, no momento que a gente está gravando esse episódio, acabou de inaugurar uma exposição da qual você faz parte, né? Conta um pouco pra gente desse trabalho. No Salão de Artes Visuais da Pinacoteca do Beirut, e eu fui selecionada para expor com fotografia. É um trabalho que eu fiz. Eu fiz do final do ano passado para o início desse ano, eu fiz um curso de fotografia contemporânea pela internet, mas assim que trouxeram várias leituras e também outros artistas, vários diálogos, e em um diálogo com um dos professores do curso, Mitzi, ele veio com isso. Eu mostrei alguns trabalhos meus para ele, um caderno que eu tenho também, que eu trabalhos que tem mais a ver com a minha poética, vamos dizer, alguns textos. Aí ele falou, então, você tem vários desenhos aí que falam de você, os textos, mas e a fotografia, você fotografa as outras pessoas. Você só vê as outras pessoas como essa possibilidade. Aí ele me chamou e aí eu decidi fazer uma série de autorretratos que em casa mesmo eu programei a câmera, deixei com longa exposição, que é ficar, para quem não sabe, né? Que você deixa a imagem, o diafragma da câmera, que é o que permite captar a imagem por mais tempo aberto, então ficar assim uns rastros, como se fosse, mas estava no tripé e tal, e aí eu fiquei ali fazendo as minhas coisas, tomando banho, arrumando a cama e tal, e dormindo, e deixava a câmera em uma certa posição, fotografando várias vezes, assim, por um determinado período de tempo. E aí, a partir dessas fotografias, eu selecionei algumas e enviei 4. E eles gostaram, e tá lá até dezembro. Que massa. Sim. E pensando muito sobre o corpo, né? Sobre que é muito presente também em meus desenhos. Então, questão dos rastros, a presença, também não é totalmente presença, né? Porque tá meio fluido, assim. Acho que é um modo de pensar, um pouco um modo de estar no mundo. Uhum. E me chamou a atenção você falar que você fotografava muito mais as outras pessoas, porque a gente teve um outro episódio aqui que a gente conversou com outras 2 artistas fotógrafas, né, que é a Milena Paladino e a Ana Reis, e para elas, e para muitas pessoas quando começam na fotografia, o autorretrato é o primeiro lugar da experimentação, né, então me chama a atenção você fazer esse movimento mais tardio, assim, né? Sim, porque é isso, eu sempre estive muito interessada em olhar o mundo. Eu gosto muito de registrar apresentações artísticas, performances, trabalho com isso também, e é algo que me instiga muito, então eu sempre gostei disso. Às vezes, quando eu comecei com a câmera analógica, às vezes eu ia para algum show, uma apresentação de teatro com a câmera na mão, aí tirava fotos ali, e foi como eu comecei. E assim, eu não sou uma pessoa que gosta tanto de estar na frente da câmera, né? Mas eu achei instigante e achei que tinha a ver, eu achei que é algo que iria enriquecer as coisas que eu já estava tentando fazer, assim, um pouco mais expunha um pouco, mas não estava expondo tanto, assim, porque eu falo assim de mostrar
Porque quando eu vendia, eu estava ali sempre mostrando, era meu museu ali, era mostrando para as pessoas na rua. Então, estava um momento que eu não estava mostrando tanto. Às vezes, para alguma outra pessoa, a pessoa, olha, eu estou desenvolvendo isso e tal. E aí eu resolvi ver qual é. E foi legal, e eu acho que funcionou muito. E realmente eu acho que dialogou muito com as coisas que eu vinha tentando trazer e pensar. Uhum. Muito massa, assim. Eu curto muito essa experiência, às vezes, da gente, enfim, resgatar a própria imagem e fazer da própria imagem um caminho, um percurso artístico, né? Porque às vezes eu tenho muita questão, assim, em me ver. É um desafio, assim. Todo episódio que sai, eu começo a assistir e aí eu vejo, olha, mas eu tenho uma mania de fazer um negócio assim. Ai, mas olha, ai, e esse jeito de falar pra quê? Então é sempre muito desafiador, assim. E eu até entendo você começar tirando fotografias de outras pessoas, depois voltar para o autorretrato, né? Porque há também um movimento da gente se fortalecer enquanto identidade, enquanto pessoa, enquanto corpo também, né? E às vezes a gente só consegue fazer esse movimento de entrar e de falar com outras pessoas e de estar na frente das câmeras depois desse processo de fortalecimento. E aí, enfim, comigo foi assim. Acho que com você pode estar acontecendo de diversas outras formas, mas eu acho muito legal, assim, esse movimento do autorretrato e da... Uhum. A gente se julga muito. Muito, já muito. E assim, esses autorretratos, esse ensaio eu coloquei o nome de autorrastros. Então tem uma quebra aí, assim, é difícil de pronunciar. Eu não sei se eu pronunciei certo, não tem pronúncia, sei lá. Mas, então, assim, não é aquela coisa também fixa, eu estou e não estou ali. É do movimento, né? Acho que isso, assim, foi mais tranquilo, assim. Porque quando o diafragma fica aberto, fica mesmo um movimento, né? Fica aquela sensação de que as coisas estão se movendo na fotografia. Sim. E é algo que eu gosto muito, para dizer a verdade. Quando eu comecei, que era filme, né? Muitas vezes tinham esses rastros que não porque eu queria, mas é porque eu tinha que estar mesmo com o tempo de exposição mais longo para conseguir captar de acordo com a iluminação que eu estava lá. Uhum. E porque quando você fotografa show, teatro, tem isso, da iluminação ser mais baixa, por mais que tenha luz ali, também tem muita sombra, assim. Então, eu aprendi isso assim muito rápido, vamos dizer, e eu curtia muito. E com a câmera digital é algo que tem que ser mais forçado, vamos dizer, porque ela já capta muito mais iluminação do que num filme. Mas nem sempre, às vezes, você precisa ainda usar este recurso. Uhum. Mas eu acho que isso dialogou mesmo com o que eu queria dizer ali. Não foi algo assim, vou colocar por colocar. Eu achei que tinha a ver com as coisas que eu estava pensando e me identificando também com outras pessoas que não fazem não necessariamente isso, mas que acaba esbarrando um pouco ali. Uhum. E aí eu também queria te perguntar como que você vê esse encontro assim, né, entre a sua prática artística e a questão da sexualidade para vocês. Vocês têm um lugar de encontro, talvez agora, né, nesse lugar do autorretrato tenha mais. Olha, eu acho que sempre teve, na verdade. Assim, há um tempo eu desenhava muito coisas também relacionado ao candomblé, paisagem, natureza, e não que eu não faça ainda, porque também era uma época que eu estava ali com o pessoal do Maracatu, então tinha muito a ver, era uma coisa que estava muito próxima a mim, mas sempre teve, eu sempre gostei dessa, de corpo, de olhar ali, e a questão da lesbiandade eu também buscava muito nos meus desenhos, mas
eu acho que eu acabei aprofundando isso mais nos últimos tempos, não somente com esses autorretratos, mas com eles também. Em relação à fotografia, eu gosto muito, eu andei fotografando, gosto muito também algumas manifestações LGBTs, mas assim, de forma mais geral, Vogue, eu adoro, assim, eu vibro muito, assim, é muito gostoso. Mas, assim, eu acho que eu acabei me aprofundando mais e pensando minha forma de estar no mundo, como que o meu corpo é percebido e como que eu sou percebida por meio do meu corpo, como o que as pessoas veem, o que as pessoas não veem, não querem ver. Então, percebendo mesmo que um, o meu corpo, o meu jeito de estar no mundo pode me colocar em alguns lugares e me tirar de outros. Pode me aproximar de pessoas, me afastar de outras. Está suscetível também a violências, ou das pessoas me verem de determinado modo que eu não, pelo menos, não penso ser exatamente isso. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso, muitas vezes de uma forma mais silenciosa também. E eu acho que procurar colocar, né, naquilo que eu ando fazendo, alguns escritos também, que não é algo assim, eu não sou uma pessoa realmente da escrita, mas algumas vezes eu senti necessidade, vontade de colocar no papel, então eu acho que este meio também me possibilitou mostrar coisas que eu não conseguiria de outra forma, que eu não conseguiria dizer tão diretamente assim, e criar, eu acho que me ajuda, porque também não é assim uma coisa que nem todo mundo lê aquilo que você está mostrando de uma mesma forma. Tem pessoas que vão ler de maneira mais próxima do que você está querendo e outras não. E eu acho isso confortável. As pessoas, uma pessoa andou comentando comigo bastante, uma pessoa bem massa, assim, que eu conheci recentemente, Cíntia. Ela, nesse curso, né, que eu estou fazendo do BI, e ela trouxe artistas que dialogam bastante comigo, e ela fala um negócio que eu achei bastante interessante, que é de uma artista, Jota Mombassa, que ela fala e já trouxe, que é o dizer em segredo, vamos dizer assim, que é assim, você dizer, mas não necessariamente claramente, porque também não é para todo mundo, de repente, entender aquilo, ou não vai ser tão bem recebido, mas ter essa possibilidade de dizer, né, que é também trazendo para as lesbianidades, que algumas escritoras, como Audre Lorde, que fala muito também, né, dessa necessidade de falar, que é importante falar, não se fala. Então, eu acho que é uma maneira mesmo de conseguir mostrar algumas coisas que eu gostaria, mas que não necessariamente iriam verbalizar. Entendi. Eu acho muito interessante, né? E eu curto muito também essa questão das metáforas das artes, né? A arte por si só, acho que toda produção, seja ela individual ou coletiva, ela é uma grande metáfora. E aí, para cada um, chega de um jeito. A gente aprende muito isso quando a gente vai trabalhar com mediação cultural. Você, enquanto mediador, você não deve passar o que você acha sobre a arte. Você deve trazer uma breve explicação e deixar que a pessoa interprete. Então, eu acho que é muito por aí, assim, das produções, né? Quando a gente produz coisas, cada um vai interpretar de um jeito, vai ser isso. O que ela tem na subjetividade dela, ela vai trazer ali na interpretação dela. E eu acho que é muito por aí, assim. É muito legal que você entenda isso enquanto um recurso de conforto, né? Sim. Tipo assim, o que você vai interpretar é um problema completamente seu, então, pra mim, é confortável.
Sim, sim. E isso é engraçado, assim, porque eu sinto que a gente está numa era de que as artes, né, vide a IA, né, tem tentado ser cada vez mais hiperrealista. Até a própria fotografia, não sei você, mas no tempo que eu tentei também, né, ser fotógrafa, porque acho que é muito difícil hoje em dia a gente competir com o tanto de imagem que tem sido produzida, era uma coisa que sempre vinha para mim, era esse lugar dessa imagem com alta definição, com uma técnica X que tivesse que ter um tipo de expressão que não é necessariamente esse lugar da liberdade da criação, da poética, né? Então, quando você fala do seu modo de fazer esses autorretratos também, é um modo também de você pensar essa representação em um outro lugar, né? E aí, às vezes, também as nossas dificuldades de nomear nosso trabalho como um trabalho artístico vêm desse lugar das comparações, né? Enfim, são vários lugares assim. E é isso, né? A Bia falou da metáfora. Eu tenho essa impressão de que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais nesse lugar de menos metáfora e mais explicação, né? Não sei se eu posso estar me iludindo aqui, mas eu fico às vezes nesse dilema, assim, né? As pessoas às vezes estão muito literais nas coisas, né? E aí, quando a gente vai para o campo das artes, que a gente pode elaborar, né? Quando a gente está nesse lugar mais seguro de falar, não, isso aqui é um trabalho artístico, não um trabalho com a finalidade X, Y, né? Porque também tem esse outro lugar de que é difícil também, na atualidade, a gente falar sobre o lugar artista, porque as artes, de uma certa maneira, também elas têm um lugar social, de classe também, né? Então, normalmente, é aquela coisa, né? Se você querer ser artista, você precisa ter ali como é que fala, assim, não um repertório, mas você precisa ter uma condição que te permita, né, acessar certas coisas, você viver de arte dá trabalho, né, dá trabalho e são algumas escolhas que a gente tem que fazer e que nem sempre o lugar de onde a gente sai permite que a gente se autodenomine assim, porque às vezes parece, né, por exemplo, ficava falando assim, como é que eu vou dizer que eu sou artista se eu não vivo propriamente disso, né? Porque tem que ter um retorno, enfim, são várias nuances, assim, né, de quando você encontra um lugar de expressão e essa sociedade capitalista, assim, que vai dando uns bugs, né, na mente. Não é barato, né? Geralmente, materiais ligados à arte são bem caros. Claro que, assim, existem saídas mais possíveis, assim, mas não é barato. Fotografia é caríssimo. Materiais, assim, mais profissionais de desenho, pastel, pintura, assim, são caros. Existem versões de estudante, vamos dizer, barato, que são as que eu uso. Mas realmente é caro. Existem saídas. Eu, às vezes, assim, quando eu estava sem papel, eu comecei a desenhar em um livro que não tinha problema eu desenhar nele. E acabou se tornando um recurso legal, interessante, assim. Fiz e faço bastante coisa, ainda não acabaram as páginas, e que acaba trazendo também uma identidade, eu acho, para o meu trabalho. Então, assim, existem alguns recursos, mas, assim, viver de arte é muito difícil mesmo. Eu não sei, no meu hall de amigos, assim, eu não sei se tem alguém amigos que, né, que sejam dessa área, eu não sei se tem alguém que realmente viva de arte, sabe? As pessoas geralmente fazem alguma outra coisa e as criações artísticas ficam ali para um momento, quando não precisa ganhar dinheiro. Alguns ganham dinheiro com isso, mas uma boa parte é assim mesmo, nas horas vagas, vamos dizer, na insistência também, na teimosia, porque eu acho que para algumas pessoas é impossível não estar ali também. Meio que um modo de vida também. Igual eu falei, assim, que é a minha possibilidade de falar, né?
Então, eu acho que a gente acaba procurando recursos para poder fazer aquilo, independente de estar realmente conseguindo ganhar dinheiro com aquilo ou não. Até porque quando você tem essa obrigação de ganhar dinheiro com algo, que seja com arte, mas não necessariamente você está fazendo algo que você quer. Você está fazendo para os outros. É claro, sim, que tem as pessoas que têm a poética dela e que conseguiu atrair muitos olhares, as pessoas querem comprar aquilo, mas eu acho que até desse jeito é muito fácil a pessoa ficar pensando assim, as pessoas gostam disso, então eu vou fazer isso, e às vezes deixar de lado algo mais difícil, vamos dizer, que esteja instigando ela. Eu vou falar na fotografia, por exemplo, né, que eu trabalho com fotografia, não só, mas é um trabalho também para mim. E principalmente quando eu estou assim, ali fotografando teatro, shows, claro que eu procuro fazer coisas que eu sei que as pessoas querem e que precisa ser, e às vezes também eu procuro fazer coisas assim, eu acho que isso aqui vai, não sei se a pessoa vai realmente gostar, mas isso aqui me instiga, eu quero fazer isso aqui também e tal, então eu procuro, né, dosar as duas coisas, mas é isso, viver de arte mesmo, a maior parte das pessoas não vivem, para dizer a verdade. Eu acho que, assim, existem questões aí, né? O primeiro que tem gente que se mantém também porque é um processo terapêutico, a produção artística, e aí é um resgate, né, de quem você é através da arte, ou, enfim, de coisas que você passou da sua subjetividade durante a vida, e esse é um processo terapêutico. E sobre essa dificuldade de se manter com arte, ela é real. A fotografia é caríssima, né? Tava falando pra Di que eu tô paquerando uma lente, ó, há muito tempo. E uma dificuldade, assim, porque às vezes uma lente é mais cara que a própria câmera, né? Exatamente. Que a própria... Enfim, e aí tudo é muito caro na arte. Pincel é caro, tinta é caro, papel é caro, tela é caro. Se você vai pra música, instrumentos musicais são caríssimos. Sim. Se você vai pra fotografia, a ferramenta é caríssima, né? E são investimentos que não acabam, é para sempre. Porque você consegue mas eu tô precisando de tal coisa melhor. E que às vezes a gente não tem o retorno financeiro para aquele investimento, e entender que esse também é um ponto muito difícil de você se desenvolver e se consolidar enquanto artista, porque é um investimento que às vezes você não tem retorno. Sim. E aí, para você se manter e continuar num trabalho assim, a depender de onde você venha, das ferramentas que você construiu ao longo da vida e do que você tem, às vezes você precisa abdicar, né? E você falou uma coisa muito interessante sobre a literalidade, que a gente tem ficado muito mais literal. Eu acho que isso também é uma demanda... Vou falar do mercado, porque eu entendo que até quando as exposições elas não são mercadológicas, ela vem de uma demanda do mercado, né? Do próprio sistema capitalista, enfim, colonial, de que a gente às vezes precisa explicar muito o que a gente está produzindo. A gente faz um portfólio, né? Nesse portfólio a gente tem que explicar. Essa fotografia aqui, isso aqui dizer o quê? E nesse trabalho aqui, nessa sua série de produções, o que isso quer falar? E aí, normalmente a gente vai no museu, ou enfim, outros... Acho que no audiovisual nem tanto, mas no museu tem um quadro lá e tem uma mini bio, assim, embaixo, uma mini explicação. Que às vezes eu acho completamente desnecessário, porque às vezes eu olho e faço outra leitura completamente contrária daquilo que está ali explicado. E para mim é muito mais interessante lidar com essas várias leituras que são feitas do que receber ali pronto. Sim. Sabe? É muito esse lugar assim, né? Não é que o artista ele esteja literal, mas as pessoas esperam a literalidade, senão aquilo ali, não entendi. Não é arte, né? A galera da arte abstrata, não entendi, pronto, acabou, né? E tem muito isso também, essa eu não entendi, então não é arte. Tá fazendo qualquer coisa aí, tá bagunçando as paradas. Tudo é arte. Ou tudo é arte ou nada é arte. Ou tudo é arte ou nada é arte. Mas muito legal, se a gente conhecer um pouco mais do seu lado. Antes da gente ir encaminhando pro nosso, eu queria te fazer uma pergunta, porque você acabou não comentando, né, que você não é uma pessoa da Bahia, né? É verdade. Mas eu esqueci disso. No coração você é. Só que aí eu queria também entender um pouco do processo que te trouxe para cá. Bom, eu sou de Belo Horizonte. Estudei lá, fiz a minha primeira graduação lá.
E em 2015 eu fui para Conquista. Minha mãe morava em Conquista, ela mora até hoje. E não estava, na verdade, não estava fácil estar em BH. Eu acho que o mercado lá é bem fechado. A galera reclama de Salvador e tal, mas para dizer a verdade, Salvador foi o lugar que me deu possibilidades, que eu existi como artista e como fotógrafa, e que eu acho que me deu abertura, por mais que tenha dificuldade, sim, né? Mas eu não sei se em Belo Horizonte eu teria feito as coisas que eu fiz depois que eu saí de lá. Tanto em Conquista, que é um lugar conservador, inclusive, mas que foi bem bacana, assim. Fiz coisas bacanas, conheci pessoas legais também. Foi uma estadia curta, mas foi legal. E depois que eu vim aqui para cá, principalmente porque, por mais que tivesse dificuldades, né? Mas eu tive muito apoio também, assim, eu tive sorte, muita gente acreditando em mim e que fala, não, seu trampo é massa e tal, e me incentivando a continuar. Então eu vim para cá porque em Conquista eu não via um caminho, eu não queria voltar para Belo Horizonte também, e vim para cá também tentando entrar no mestrado. Vim nessa mistura de coisas, e aí eu vi, antes de conseguir entrar de fato, e que era nessa época que eu vendia minhas coisas na rua também e tal, porque estava chegando, ainda não tinha um trabalho. Então, assim, eu vim muito por causa do mestrado, mas porque eu queria também dar uma direção para minha vida, sabe? E aí eu acredito que aqui eu encontrei bastante isso. Então, tem 10 anos que eu estou fora de BH, quase 11. É muito tempo. Mas que massa, Nai. Muito legal conhecer um pouco mais de você. Pena que quando o episódio falar, essa participação lá na exposição já vai ter encerrado, mas espero que tenha outras possibilidades, né? Outros momentos que o pessoal que está aí assistindo possa conhecer você. E é isso, né? Agradecer. Eu queria também te agradecer, adorei o bate-papo que a gente teve aqui hoje. Vamos também agradecer a Lei Paulo Gustavo, que permitiu que a gente fizesse mais um episódio, mais uma temporada. Acho que vamos ficando por aqui. Ajuda a gente na divulgação, compartilha com as amigas, com as paqueras, com as primas, com os familiares que precisam, às vezes, de ouvir um papo mais legal e mais, né, mais diverso. E vamos ficando por aqui mesmo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.